Falando agora das pré-fermentações, fermentações, né? Essa é a parte teórica do que a gente depois vai estar fazendo a aplicabilidade dessa teoria em cima de um pão com fermentação natural. Então a primeira coisa que eu tenho que entender, né, a gente vai começar a falar das pré-fermentações. Então as pré-fermentações, elas são preparações fermentadas elaboradas antes do amassamento do produto final. Tá? Então, qual que era o objetivo antigamente dessas pré-fermentações? Os objetivos principais era compensar a fraqueza daquela mistura manual, porque antigamente você não tinha máquinas maceiras, misturadores, então como você não tinha equipamentos que me entregassem um ponto de véu adequado, eu utilizava pré-fermentações. Tá? Hoje elas são usadas, então eu tinha os objetivos antes, né, e os de hoje. Hoje a gente utiliza, justamente para quê? Para melhorar a qualidade dos produtos meus de panificação. Essas proporções de incorporação, como assim? Quanto que eu vou colocar de pré-fermentação? 15, 20, 25? Essa proporção, ela deve ser feita relacionado justamente ao meu objetivo. Isso aqui 25%, tá? Da farinha. Então, quais são algumas vantagens que a gente pode enumerar? Melhoria, por exemplo, do meu aroma e do meu sabor. Aroma e sabor. Então, essa é uma das vantagens que eu vou estar tendo. Diminuição na quantidade do meu fermento. Então, se eu estou usando uma massa pré-fermentada, logicamente, o meu fermento utilizado vai ser menos. Então, por quê? Porque ele vai melhorar, é um dos outros objetivos, melhorar a dosagem desse meu fermento, melhorar a atividade fermentativa. Melhora também, então melhorar duas coisas, a atividade fermentativa, e ele vai estar também melhorando a conservação do meu pão final, do meu produto final, do meu pão. E também eu vou estar eliminando os meus melhoradores, eliminação de melhoradores. Então ele acaba sendo um pão menos químico, colocando assim. Eu tenho dois tipos, então aqui eu tenho objetivos, aqui eu tenho meus tipos. Dois tipos de pré-fermentação. Tá? Eu tenho uma pré-fermentação com meus fermentos industriais, que nós já falamos, que esses fermentos eles podem se apresentar prensados ou desidratados, então eu tenho fermentos industriais, e eu tenho fermentos naturais. Então são pré-fermentações naturais. Essas minhas pré-fermentações com fermentos naturais, eu vou ter, por exemplo, três tipos principais. Eu vou ter uma massa fermentada, que no francês ele é pâte fermentée. Eu tenho a minha esponja, que nós já falamos dela, essa esponja lá quando a gente está falando do processamento, e ela entra como processo indireto. Demos como exemplo, por exemplo, o nosso panetone, e temos o nosso Porsche. E as minhas pré-fermentações naturais, eu tenho dois tipos principais. Eu tenho minha levedura líquida e a minha levedura, óbvio, não é sólida, mas eu vou chamar ela de dura. Tá? A massa fermentada ela é mais conhecida, de todas, pela facilidade da minha preparação, claro. A gente vai estar falando num próximo momento, no próximo vídeo, a gente vai estar falando de reforma. Então, quando eu estiver falando de massa fermentada, eu vou estar falando de reconstituição de massa. Reconstituição, a gente vai fazer um vídeo só para isso. Reconstituição ou reforma.
tá? Vamos colocar uns vídeos aí de alguns profissionais que fazem isso, para que a gente possa ter uma visão melhor aí dessa massa fermentada, tá? Ela é mais conhecida, ela pode ser feita com uma parte massa do pão de sal, com 3 horas de fermentação ou mais, tá? Daí, onde se dá uma fermentação mínima de 2 horas e máxima de 12 horas na refrigeração, considerando que a proporção do fermento utilizado. A esponja ou o polish, ela é uma pré-fermentação líquida, constituída normalmente do quê? De 100% de água e 100% de farinha. Dosagem do fermento vai depender do tempo de fermentação desejado. Por exemplo, 2%, não é, de fermento para 3 horas, 0,3%, por exemplo, para 12 horas. Lembra que a minha pré-fermentação, não é, ela vai ser justamente então farinha, água e um pouquinho do meu fermento, tá? Então, essa é a minha esponja ou polish. A vantagem do meu polish é que ele facilita o trabalho da minha massa com uma extensibilidade maior, tá? Eu consigo aí uma característica de plasticidade aí, né, mais desejado, beleza? Leveduras naturais. Então, quando eu falo leveduras naturais, eu tenho que entender uma coisa bem interessante, que é a palavra levedura. Então, levedura é utilizada aqui. O que significa levedura? Levedura, ela vem do latim levare, que significa levantar. Tudo bem? Então, tradicionalmente, levedura é uma massa obtida por fermentação de farinha, água e sal, sem acréscimo de fermento industrial. E ele é tradicionalmente mantido, não é, para reconstruções sucessivas com outros pães. Essa levedura ela vai virar, então, o que normalmente a gente chama de isca, ou no francês e na parte mais gourmet, né, a utilização desse nome que é levain. Tudo bem? Então, em oposição a esse pão com levain, com isca, eu tenho os pães ázimos. Então, eu vou colocar diferente. Por que é diferente? Porque é o contrário. Pão ázimo, como a gente tinha falado na classificação dos pães lá na legislação, eles são pães não fermentados. E eles eram utilizados para comemorar a Páscoa dos israelitas. Tá bom? E ázimo significa sem levedura. Ok? E a palavra fermento, né? Porque a gente não utiliza muito a palavra levedura, mas e fermento? Fermento, né? Quando eu falo de fermentos com S, esse Szinho aqui no final, são fermentos pré-existentes dentro da minha, por exemplo, farinha, no ambiente, na produção. Então, fermentos é aquilo que existe no meu ambiente, ok? Eles também podem ser chamados, ter o nome, também chamados fermentos selvagens, em oposição aos fermentos industriais. Ok? Quando se fala no fermento, então aqui, ó, quando eu falo, então vou colocar aqui a seta, que quando eu falo fermento no singular, né, é o que a gente já falou, que é o industrial, que provém, né, justamente de uma espécie que é o nosso Saccharomyces. Saccharomyces cerevisiae. Então, a fermentação com levedura natural ela é caracterizada pela associação de fermento selvagem de bactérias.
essas bactérias pré-existentes na farinha são igualmente presentes no ar, no ambiente e no meio de produção. Por isso que alguns pães a gente só consegue fazer localmente. Um pão feito na França ou na Itália, ele tem um ambiente, ele tem os micro-organismos do ambiente. Tá? Então, a presença das bactérias, né, favorece uma fermentação mais ácida, com predominância acética ou lática, segundo as características da flora microbiana, segundo a característica desses micro-organismos, que vai influenciar no quê? Que vai influenciar, né, justamente nos meus aromas durante... Então aqui, ó, eu tenho aromas diferenciados. Em geral, as leveduras líquidas, elas vão ter 100% de hidratação, como a gente tinha falado, 100% farinha, 100% de água. Tá? Vão desenvolver o quê? Uma acidez muito mais forte do que as leveduras duras, que têm uma hidratação em 50% mais ou menos. Como é isso? Como a gente já começou a falar em alguns momentos em vídeos passados, na formulação do meu pão, né, quando eu uso farinha de trigo, ela sempre vai ser o quê? 100%. E tudo aquilo que é medido em função dessa minha farinha 100%. Então, se eu falo levedura líquida, 100%. Se eu coloco 1 kg de farinha, é 1 kg de água. 500 gramas de farinha, 500 gramas de água, para fazer uma levedura líquida. Agora, se eu quiser uma levedura dura, não é, para os mesmos 100%, porque é a farinha que manda, 1 kg de farinha, 500 gramas de água. Tá? Algumas características do meu pão elaborado com leveduras. O meu crescimento ele é menor. Primeira coisa, meu tempo de fermentação então vai ser maior. Por quê? Porque aqui no meu fermento industrial eu tenho uma maior concentração, uma maior atividade de fermentos, de micro-organismo, não é? Que vão me dar uma performance. Nos fermentos selvagens eu tenho vários. Eu tenho aquele gordinho, aquele magrinho, aquele altinho, aquele magrinho, altinho, baixinho. Eu tenho várias características de fermentos diferentes. Então, na hora da fermentação, eu não tenho tanta atividade. Então, é um crescimento menor com um crescimento mais lento no início. Então, eu tenho mais lento no início do meu processo de fermentação. Ok? Porém, a conservação ela é maior. Por que a conservação é maior do meu pão feito com leveduras? Por causa da minha acidez. Então, e esse processo de ressecamento, ele é abrandado pelo intercâmbio da água com o miolo. Então, quando eu vou desenhar um pão, né, a água ela vai do miolo para fora na casca, o que vai estar acontecendo? Essa migração de água ela vai ser menor, porque normalmente o pão com leveduras ele tem uma especificidade de ser considerado de ter um pão com uma crosta maior. São mais densos, né, dentro dele. Os meus alvéolos, né, então quando eu falo assim alvéolos, que são os buraquinhos, a minha alveolagem, que é o processo de formação dos alveolagem, que é o processo de formação dos meus alvéolos, né, ela é irregular. Por ela ser irregular, os meus alvéolos eles são tamanhos diferenciados. Tá? Então, assim, isso é uma característica do meu pão feito com leveduras. Como eu tenho uma conservação maior com acidez, aqui ele acaba tendo também o quê? Um sabor e um cheiro, né? Um gosto e um cheiro ácido característico. Tudo bem? O método como a gente vai estar fazendo a criação dessas leveduras iniciais, a gente vai estar mostrando na aula prática. Tá? Eu acho que não tem muito mais
o que falar desse processo. Ok? Agora, muito provavelmente, a gente vai fazer o quê? A gente vai estar mostrando a aula prática e vocês acabam complementando essa aula teórica.